Olá, meu querido espectador. Antes de começarmos essa história linda, que vai aquecer o seu coração e talvez até roubar algumas lágrimas, quero te fazer um convite especial. Deixa o seu like, porque assim você ajuda nosso canal a continuar trazendo histórias emocionantes, inspiradas em fatos da vida real. E me conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo essa história. É sempre tão bonito ver pessoas de todos os cantinhos do Brasil e do mundo se encontrando aqui, nesse nosso refúgio de sentimentos. Agora, respira fundo, se aconchega aí na sua cadeira ou na sua cama, porque o que eu vou te contar hoje é sobre amor, esperança e o que realmente importa na vida. Vamos juntos? O dia amanhecia devagar na cidade. A neblina ainda cobria os telhados e se enroscava nos postes, enquanto o vento frio cortava pelas ruas quase vazias. Mas dentro do modesto restaurante Cantinho do Sabor, o mundo parecia pulsar em outro ritmo, aquecido pelo cheiro de café recém-passado e pão saindo do forno. As mesas simples, cobertas com toalhas floridas um pouco gastas, ganhavam vida com pequenos vasinhos de margaridas. O lugar era pequeno, mas tinha uma alma grande, e boa parte disso vinha de Clara, a faxineira do local. Clara chegava cedo, antes mesmo do primeiro cliente, carregando seu balde, a vassoura e um pano velho. Seu uniforme simples, um avental desbotado, quase não dava pistas do coração gigante que ela escondia ali dentro. Enquanto limpava o salão, cantava baixinho, um jeito de espantar as próprias preocupações. Mesmo sem ter obrigação de atender ninguém, Clara sempre parava para perguntar ao seu Orlando se o joelho dele estava melhor, dava um sorriso largo para Dona Zuleika e se oferecia para ajudar a empurrar a cadeira de rodas do senhor Nivaldo. Era dessas pessoas raras, que se preocupam de verdade, sem esperar nada em troca. Naquela manhã, porém, um cliente novo empurrou a porta de vidro, deixando o sino tocar seu aviso. Ele vestia calça jeans gasta, uma jaqueta puída e sapatos comuns que já haviam visto dias melhores. O capuz do moletom cobria parte do rosto, mas não escondia o olhar curioso e, ao mesmo tempo, exausto. Henrique entrou devagar, quase pedindo desculpas ao mundo por existir. Escolheu a mesa perto da janela, abraçando-se para se proteger do frio que parecia morar nos ossos. Clara, que esfregava o chão próximo ao balcão, ergueu os olhos e o notou. Talvez fosse instinto, ou aquela sensibilidade que só quem já passou por dificuldades conhece tão bem. Secou o suor da testa com as costas da mão e aproximou-se, apoiando o esfregão no balde. Oi, bom dia. Seja bem-vindo. Quer que eu peça para trazerem um café para você se aquecer? Perguntou com voz mansa, o sorriso iluminando o rosto cansado. Henrique ergueu o olhar, quase surpreso por receber tanta gentileza de alguém que nem o conhecia. E ainda mais vindo de uma faxineira. Ele não estava acostumado a isso. Em seu mundo, as pessoas só se aproximavam dele por interesse. Ali, vestido de forma tão simples que poderia ser confundido com um operário, experimentava outra realidade. Eu aceito sim, obrigado, disse com um sorriso tímido. Clara fez um gesto para o balconista e logo voltou a esfregar o chão, mas sempre de olho para ver se o homem precisava de algo. Ela não fazia ideia de quem ele era, porque Henrique, apesar da aparência modesta, era dono de hotéis luxuosos, acostumado a restaurantes chiques e festas caras. Herdara a fortuna do pai e multiplicara o império, mas por dentro sentia-se cada vez mais vazio. As mulheres o procuravam pelo dinheiro, os amigos surgiam apenas quando havia champanhe na mesa. Estava cansado. Por isso, decidiu fazer algo inusitado. Vestir-se como alguém comum e sair por aí, para testar o mundo, testar as pessoas. Quando o café chegou à mesa, Henrique segurou a xícara com as duas mãos, absorvendo o calor. Observou Clara cantarolando enquanto voltava a limpar o salão, sem perceber o quanto era bonita naquela simplicidade toda. Algo dentro dele, talvez uma esperança antiga e adormecida, começou a pulsar. E ele se perguntou, olhando pela janela embaçada, será que ainda existem pessoas que podem gostar de mim sem saber o tamanho da minha conta bancária? Será que vou encontrar alguém que veja meu coração antes da minha carteira? Ali,
naquele restaurante modesto, ao som suave da vassoura de Clara e seu canto baixinho, Henrique sentiu que talvez tivesse encontrado o lugar certo para descobrir. Henrique voltou ao restaurante no dia seguinte, e no outro também. Não sabia explicar bem por quê. Talvez fosse a sensação de paz que encontrava ali, o cheiro do café misturado com o pão quentinho, ou quem sabe o jeito como Clara cantarolava baixinho enquanto passava o pano pelo chão, como se conversasse com a própria alma. Nas primeiras visitas, ficava quieto em sua mesa, olhando pela janela, tentando se convencer de que tudo aquilo era apenas um experimento, uma forma de testar o caráter das pessoas simples. Mas pouco a pouco, percebeu que não era bem isso. Algo nele, algo que ele nem queria admitir, começava a ansiar pelos encontros silenciosos com Clara. Certo dia, ao entrar, percebeu um movimento diferente. Dona Zuleika, uma senhora de cabelos prateados que morava sozinha no bairro, havia derrubado a bolsa. Documentos, moedas e remédios espalharam-se pelo chão. Clara, que limpava um canto do restaurante, largou imediatamente o balde e correu para ajudá-la. "Calma, Dona Zuleika, deixa que eu junto tudo para a senhora", disse com um sorriso terno, agachando-se. Enquanto recolhia os remédios, Clara perguntava se a idosa estava sentindo tontura, se precisava de água, se estava tudo bem com o coração. O cuidado dela não era automático, não era só educação. Era genuíno. Havia doçura nos olhos castanhos quando ajudou a senhora a sentar-se de novo. Henrique observava tudo de longe, sentindo o peito apertar. Por que isso me emociona tanto? Por que me faz ter vontade de largar tudo e ficar só aqui, vendo essa mulher simples cuidar dos outros? Naquela tarde, enquanto Clara varria perto de sua mesa, Henrique tomou coragem. Posso perguntar uma coisa?" Ela parou o movimento, apoiou a vassoura e sorriu. "Claro, pode sim. Você sempre foi assim? Tão preocupada com todo mundo?" Clara ficou meio sem graça, passou o pano úmido pelas mãos como se quisesse tirar algum peso invisível. "Ah, eu não sei. Acho que a gente tem que se ajudar, né? Cada um já carrega tanta coisa. Se eu puder tornar o dia de alguém um pouquinho melhor, já fico feliz." Henrique abriu um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo parecido com ternura aquecer-lhe o peito. E aquilo o assustou um pouco. Ele não tinha vindo para se envolver. Pelo menos era o que dizia a si mesmo. Mas cada palavra e cada gesto de Clara desmontavam essa muralha que ele havia erguido por anos. Quando saiu do restaurante naquele dia, o vento frio o fez arrepiar. Mas não foi o clima que o fez encolher-se. Foi o medo sutil de que, talvez, estivesse começando a gostar de alguém de verdade. E isso, para Henrique, era mais perigoso do que qualquer tempestade. Henrique passou a inventar motivos para permanecer mais tempo no restaurante. Às vezes pedia outro café, um pão de queijo extra, ou então se oferecia para ajudar a Dona Lourdes, a dona do restaurante, a carregar alguma caixa do estoque, só para continuar por lá. Mas na verdade queria mesmo era observar Clara, ouvir seu riso baixo quando conversava com algum cliente ou o jeito carinhoso como limpava cada cantinho, como se estivesse cuidando de algo precioso. Numa dessas tardes frias, em que o vento parecia querer arrancar as telhas das casas, o restaurante ficou quase vazio. Clara aproveitou para sentar-se por um instante em uma das cadeiras, respirando fundo, aliviada por dar uma pausa depois de horas em pé. Henrique, que observava de sua mesa, tomou coragem e puxou conversa. "Está cansada, né?" perguntou com um sorriso tímido. Clara olhou para ele, um pouco surpresa pela pergunta. Geralmente, os clientes não se importavam com isso. Ela deu um risinho meio sem jeito. "Ah, um pouquinho. Mas é aquele cansaço bom, sabe? De quem trabalhou direito." Então se corrigiu, temendo soar boba. "Quer dizer, acho que o corpo fica cansado, mas o coração fica tranquilo." Henrique se ajeitou na cadeira, aproximando-se um pouco. Havia algo tão puro naquela resposta que ele quis ouvir mais. "E o que faz o seu coração ficar tranquilo, Clara?" Ela suspirou, apoiando os braços cruzados sobre a mesa vizinha, olhando o movimento quase inexistente da rua através da vidraça embaçada. "Ah, acho que é saber que estou tentando fazer o certo, mesmo que ninguém veja. Cuidar do meu irmão,
pagar o aluguel em dia, ajudar quem posso. Não sou rica, longe disso. Mas ter a consciência limpa é o que me deixa dormir em paz. Henrique engoliu em seco. Como alguém podia ser tão simples e, ao mesmo tempo, tão grandiosa? Ele desviou o olhar, temendo que Clara percebesse a emoção nos seus olhos. Respirou fundo e tentou mudar o foco. Você mora perto daqui? Mais ou menos uns 40 minutos andando. O aluguel lá é mais em conta, disse com um encolher de ombros. Mas eu gosto. É uma casinha pequena, mas tem um jardinzinho onde plantei umas flores. Henrique sorriu. Imaginou Clara chegando em casa depois de um dia puxado, regando as plantinhas com aquele mesmo cuidado que demonstrava com as pessoas. Sentiu uma pontada estranha no peito. Uma vontade quase infantil de estar lá, de ver aquele pequeno jardim, de fazer parte da simplicidade dela. Deve ser um lugar bem bonito, comentou. Clara deu de ombros outra vez, sem vaidade. Não sei se bonito, mas é cheio de vida. E isso para mim já é bonito o suficiente. Ali, naquela conversa aparentemente boba, Henrique sentiu algo se abrir dentro dele. Como se Clara tivesse, sem perceber, acendido uma luz em um canto escuro do seu coração, mostrando o quanto ele era solitário, apesar de tudo que possuía. E quando deixou o restaurante naquele dia, o frio parecia menos cruel, porque carregava consigo o calor suave das palavras dela, e o início de algo que ele ainda não tinha coragem de nomear. Os dias foram passando, e Henrique se tornou quase parte do cenário do Cantinho do Sabor. Já não era mais um cliente novo, era o moço quieto da mesa da janela, como Dona Lourdes passou a chamá-lo. Mas para Clara, ele era mais do que isso. Ainda que não soubesse direito o porquê, tinha prazer em vê-lo entrar todas as manhãs, enrolado no mesmo casaco surrado, com aquele sorriso tímido que aquecia mais do que o café. Henrique, por sua vez, descobriu um tipo de felicidade que nunca experimentara. Era algo pequeno, quase insignificante para quem visse de fora, mas para ele tinha o peso de uma vida inteira. Sentar-se ali, observar Clara, trocar palavras simples que diziam tanto, acompanhar o vai e vem dos fregueses humildes. Um dia, chegou cedo e encontrou Clara varrendo a calçada. Ao lado dela, um menino magrelo, de uns 10 anos, segurava um saquinho de plástico com algumas balas para vender. O rosto dele carregava aquela expressão dura que só as crianças de rua conhecem. Clara, ao invés de enxotá-lo, parou o que fazia e se agachou para ficar na altura dele. "Você já tomou café hoje?" perguntou, ajeitando o casaco puído do garoto. O menino balançou a cabeça envergonhado. "Então espera aqui." Ela entrou no restaurante, voltou com um pão recheado e um copo de leite. O menino arregalou os olhos, quase não acreditando. "Come tranquilo. Depois você vai para a escola, tá?" O garoto assentiu, comendo rápido como quem teme que aquilo lhe seja tomado. Henrique assistia tudo de longe, sem se aproximar, sentindo o peito apertar de um jeito novo. Uma mistura de ternura e vergonha. Quantas vezes eu passei por crianças assim e só desviei o olhar. Quanto dinheiro gastei em festas fúteis que podiam ter mudado a vida de alguém. Naquele momento teve vontade de confessar tudo para Clara, contar quem realmente era, falar do hotel 5 estrelas que administrava, dos carros importados guardados na garagem, das viagens para lugares que ela talvez só tivesse visto em novelas. Queria dizer que podia dar-lhe o mundo, ou pelo menos o que o dinheiro podia comprar. Mas ao olhar para Clara, tão plena em sua simplicidade, alimentando o garoto como quem alimenta o próprio filho, Henrique sentiu um medo quase infantil. E se ela mudasse? E se passasse a tratá-lo diferente? Pior, e se deixasse de ser quem era, transformada pela sedução do dinheiro? Saiu dali sem dizer nada, prometendo a si mesmo que encontraria o momento certo. Só não sabia que o coração não entende nada de momentos certos, ele só entende de verdade. O inverno avançava implacável sobre a cidade. As manhãs estavam ainda mais frias, e o sol, quando aparecia, parecia ter preguiça de aquecer quem andava pelas ruas cinzentas. Mesmo assim, Henrique seguia com seu ritual. Acordava, vestia o mesmo casaco surrado, calçava os sapatos já gastos e caminhava até o pequeno restaurante. Para quem o visse,
Parecia apenas um homem comum, talvez desempregado, quem sabe um trabalhador de construção civil em horário de folga. Mas dentro dele havia um turbilhão. Cada passo em direção ao cantinho do sabor era guiado por algo que ele mal podia admitir. A ânsia de ver Clara. Naquela manhã, encontrou o restaurante mais vazio do que de costume. Clara limpava as janelas por dentro, alcançando o alto com a ponta dos pés. Os cabelos presos num coque mal feito deixavam algumas mechas soltas, emoldurando o rosto corado pelo esforço. Quando o viu entrar, abriu um sorriso tão espontâneo que fez algo no peito de Henrique estremecer. "Bom dia", disse ela, com aquele brilho nos olhos que não se compra nem se finge. Henrique retribuiu o sorriso, sentando-se em sua mesa de sempre. Pediu o café, mas quase não tocou nele. Ficou apenas ali, observando Clara passar o pano nos vidros, ajeitar as flores dos vasinhos, limpar as migalhas de outras mesas. Tudo o que ela fazia era tão cheio de vida, de propósito, que o mundo dele, feito de reuniões frias e cifras bilionárias, parecia ainda mais sem cor. Quando Clara se aproximou para limpar a mesa ao lado, o perfume suave dela, uma mistura de sabonete barato e algo doce, talvez baunilha, chegou até ele. Henrique fechou os olhos por um instante, quase desejando que aquele momento durasse para sempre. Foi então que se deu conta. Não era apenas gratidão por Clara tratá-lo bem sem saber quem ele era. Não era só admiração pela bondade dela, era amor, simples e puro, como há muito não sentia, talvez como nunca tivesse sentido. Mas logo atrás desse reconhecimento veio o medo, porque amar Clara significava, inevitavelmente, revelar sua verdadeira identidade. E Henrique não estava pronto. Tinha pavor de que o sorriso dela mudasse, de que aquele olhar límpido passasse a refletir interesse, ambição ou até decepção por ter sido enganada. Assim, saiu do restaurante naquele dia mais confuso do que nunca. Andou pelas ruas geladas, as mãos enfiadas nos bolsos, o coração pesado com uma certeza que doía. Eu estou apaixonado. E ao mesmo tempo, morro de medo do dia em que ela vai descobrir quem sou de verdade. Na calçada, parou um instante para respirar fundo, olhando o céu pálido. Então seguiu andando, sem perceber que, a cada passo, ia se afastando mais da vida que conhecera antes de Clara, e se aproximando perigosamente daquilo que sempre dissera não existir, um amor real. O inverno começava a dar sinais de cansaço. As manhãs ainda eram frias, mas o sol tentava romper a névoa com mais coragem, pintando o céu de um azul tímido. Para muitos, era apenas mais um dia comum. Para Henrique, porém, havia algo diferente, um peso novo. Ele acordou decidido a testar Clara, não porque quisesse machucá-la, mas porque precisava, desesperadamente, ter certeza. Seu medo de entregar o coração de vez, de cair em uma ilusão que depois se quebraria como vidro, o empurrava para atitudes questionáveis. Se ela continuar sendo quem é, mesmo quando achar que eu não tenho nada, então, talvez eu possa confiar. Naquela manhã, ele entrou no restaurante com o semblante ainda mais abatido. O casaco, antes apenas velho, agora parecia mal lavado de propósito, e o sapato tinha uma nova mancha de barro. Sentou-se no canto de sempre, mas dessa vez ficou olhando para a mesa, sem coragem de encontrar o olhar de Clara. Ela percebeu na hora. Largou o pano que usava para limpar o balcão e veio até ele. "Oi, tudo bem?" perguntou com um sorriso que tentava ser leve, mas trazia uma pontinha de preocupação. Henrique suspirou fundo, passando a mão pelos cabelos desalinhados. Na verdade, não muito. Fez uma pausa dramática, escolhendo as palavras. "As coisas ficaram difíceis. Tô com uns problemas no trabalho e, para falar a verdade, hoje eu não poderia nem estar gastando com café." Clara não hesitou. Olhou para o fundo do restaurante, fez sinal para o balconista e depois voltou o olhar para Henrique sorrindo. "Então hoje o café é por minha conta. E se quiser, posso pedir para fazer um pão na chapa. Você não vai sair daqui sem comer nada." Henrique arregalou os olhos, surpreso com a naturalidade com que ela oferecia. Não havia traço de pena, nem olhar superior. Apenas um cuidado limpo, cristalino. Não precisa."
De verdade. Eu posso... Shhh. Clara colocou o dedo indicador no ar, fingindo uma bronca divertida. Todo mundo passa por fases ruins, e um café com pão não vai me deixar pobre, pode acreditar. Ele riu, um riso breve, mas sincero, e naquele instante sentiu o peito apertar, de gratidão, de ternura e também de culpa. Estava enganando Clara, mesmo que o motivo fosse testar seu coração. Enquanto Clara se afastava para buscar o pedido, Henrique ficou olhando para ela, absorto. Pensou no quanto aquela mulher simples, que usava o mesmo avental gasto dia após dia, tinha mais nobreza do que muita gente que ele conhecia usando terno e gravata. E ali, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa fria, fez a si mesmo uma promessa silenciosa. Se Clara for mesmo quem eu acho que é, vou contar toda a verdade. E talvez, só talvez, a gente possa ter algo real. Mas ele ainda não sabia que, por mais forte que fosse o amor nascendo, a dor do engano poderia ser tão grande quanto. Henrique passou a exagerar em seu papel. Nos dias seguintes, deixou o cabelo crescer um pouco, não fez a barba, usou roupas ainda mais simples. Queria ter certeza absoluta de que Clara o via pelo que era por dentro, e não pelo que possuía. Chegou até a inventar pequenas histórias para reforçar sua suposta dificuldade financeira. Disse que estava desempregado, que o aluguel atrasava, que talvez precisasse mudar para um bairro ainda mais barato. Tudo isso enquanto o verdadeiro Henrique, dono de um império hoteleiro, ia acumulando mais culpa a cada mentira. Mas Clara não mudou nem 1 milímetro. Em uma manhã particularmente fria, Henrique entrou no restaurante meio cabisbaixo, esfregando as mãos para espantar o gelo. Clara estava do outro lado do salão, lustrando os vidros. Quando o viu, abriu o sorriso que se tornara para ele o verdadeiro sol de todos os dias. "Bom dia, Henrique", disse, vindo ao seu encontro. "Senta, vou já trazer um café bem quentinho." Henrique tentou protestar, mas Clara fez aquele mesmo gesto de shh com o dedo, brincando, antes de seguir até o balcão. Ele ficou ali, observando cada detalhe. O jeito como ela ajeitava o pano sobre o ombro, o modo como trocava piadas com o cozinheiro, até a forma como cutucava as flores murchas para ver se ainda durariam mais um dia. Quando Clara voltou com o café e um pedaço generoso de bolo, colocou o prato à frente dele e se sentou por um instante na cadeira vizinha. Parecia querer conversar. "Eu sei que você está passando por uns apertos", começou com cuidado, quase pedindo permissão para entrar naquele espaço íntimo dele. "Mas quero que saiba que pode contar comigo, tá? Não precisa ter vergonha." Henrique arregalou os olhos. "Contar... como assim?" "Ah, sei lá. Às vezes a gente só precisa desabafar." Clara sorriu, mas havia um traço de tristeza ali, quase imperceptível. "Eu também sei o que é não ter nada. Teve época em que eu e meu irmão dividíamos um pão para não dormir de estômago vazio. Então, pode confiar." Henrique sentiu um nó na garganta. Teve vontade de segurar a mão dela ali mesmo, confessar toda a verdade, implorar para que o perdoasse por brincar com seus sentimentos daquele jeito. Mas as palavras não saíram. Estavam presas num medo antigo, no receio absurdo de estragar tudo. Para não chorar, olhou pela janela. Viu o movimento da rua, a pressa indiferente das pessoas, e depois voltou o olhar para Clara. Ela o encarava com um carinho tão genuíno que parecia impossível. Como alguém pode ter tão pouco e mesmo assim oferecer tanto? Henrique se sentiu pequeno diante dela. Pequeno e, ao mesmo tempo, abençoado por ter encontrado aquela mulher. Mesmo que ainda estivesse mentindo, algo dentro dele dizia que, em breve, não aguentaria mais viver essa farsa. Os dias seguiam, e Henrique, cada vez mais, percebia que seu experimento havia se tornado um emaranhado de sentimentos difíceis de controlar. O que começou como uma forma de proteger o próprio coração virou um motivo para ele se apaixonar perdidamente por Clara. Numa tarde chuvosa, dessas que deixam a cidade inteira cinzenta, Henrique entrou no restaurante ensopado. Clara estava perto da porta, enxugando o chão para ninguém escorregar. Quando o viu, fez um pequeno escândalo. "Mas, menino,
Tá encharcado, disse correndo até ele, tirando um pano seco do ombro para tentar secar os ombros dele. Vai pegar uma gripe desse jeito? Henrique sorriu meio sem jeito. Ninguém se preocupava com ele assim desde... Desde quando? Nem conseguia lembrar. Talvez desde a mãe, antes de morrer. Clara mandou que ele se sentasse perto do balcão, onde era mais quente, e foi preparar um chá. Enquanto fazia isso, o olhar de Henrique percorreu o salão. Notou então uma cena que cortou o coração. Um senhor muito magro, roupas rasgadas, estava parado na porta, olhando o cardápio fixado na parede com olhos famintos. Antes que Henrique pudesse falar qualquer coisa, Clara percebeu o homem, largou a xícara que montava e foi até ele. Oi, moço. Tá tudo bem? O homem pigarreou, meio constrangido. Eu só tava dando uma olhada. Não tô podendo pagar nada, não. Desculpa. Clara balançou a cabeça, sorrindo. Não precisa pedir desculpa por ter fome, não. Espera só um minutinho. Correu até a cozinha e voltou com um pratinho de sopa fumegante e 2 pedaços de pão. Entregou ao homem, que ficou sem reação, com os olhos marejados. Pode comer aqui dentro, longe da chuva. Fica tranquilo. Henrique observou aquilo com o coração apertado. Parecia que o mundo parava de girar só para que ele entendesse. Clara era especial. Não ajudava para aparecer. Não fazia caridade por vaidade. A bondade dela era silenciosa, quase tímida, mas tão forte que transbordava e tocava quem estivesse por perto. Depois que o homem se acomodou numa mesa distante, Clara voltou para perto de Henrique, como se aquilo fosse apenas parte natural do dia. Desculpa te deixar esperando. Agora vou fazer seu chá direitinho. Henrique sorriu, mas tinha lágrimas presas nos cílios. Tentou disfarçar, olhando para a mesa. Você é incrível, sabia? Clara riu, ajeitando o avental. Que nada. Só faço o que gostaria que fizessem por mim, se fosse o contrário. Henrique respirou fundo. Foi naquele momento que sentiu. Não precisava mais de teste nenhum. Clara já tinha provado quem era, repetidas vezes, sem saber que estava sendo avaliada. E isso tornava tudo ainda mais verdadeiro. E o amor dele por ela, ainda mais perigoso, porque era grande demais para ficar guardado. Henrique caminhava pelas ruas úmidas da cidade com as mãos enfiadas nos bolsos, a gola do casaco erguida contra o vento. Mas o frio não vinha só de fora. Estava dentro dele também. Um frio diferente que nascia do medo. Nos últimos dias, cada gesto de Clara só fazia crescer o amor que ele sentia. O modo como ela cuidava dos clientes mais velhos, a paciência para ouvir os desabafos dos moradores do bairro, o jeito quase maternal com que ajeitava as flores das mesas. Tudo isso era tão puro que Henrique tinha certeza. Se havia alguém no mundo que ele poderia amar de verdade, era ela. Mas o peso do segredo se tornava insuportável. Cada vez que Clara sorria para ele, o peito doía por saber que aquele sorriso era para um homem que, no fundo, não existia. Porque ele não era o sujeito humilde que fingia ser. Era o herdeiro de uma fortuna, dono de hotéis luxuosos, acostumado a festas regadas a champanhe, a empregados que diziam sim, senhor, para qualquer bobagem. E se Clara descobrisse? Henrique passou a ter pesadelos quase todas as noites. Sonhava com o rosto dela fechando-se numa expressão de dor e decepção. Imaginava Clara dando um passo para trás, enxergando-o como mentiroso, manipulador, alguém que brincou com seus sentimentos. Num desses sonhos, viu Clara diante dele, segurando o avental contra o peito, com os olhos marejados. Você me enganou o tempo todo. Eu pensei que fosse diferente de todos os outros. Mas você só queria brincar com a minha dignidade. Henrique acordava suado, o coração batendo disparado, o travesseiro úmido de lágrimas. Passava as mãos no rosto e ficava ali, encarando o teto escuro do quarto, completamente sozinho apesar de toda a riqueza ao redor. Durante o dia tentava ensaiar como contaria. Talvez pudesse levá-la para caminhar no parque, sentar num banco e dizer a verdade calmamente. Ou então convidá-la para um café fora do restaurante e revelar tudo ali. Mas sempre que se imaginava falando, o medo o paralisava. E se perdesse aquele sorriso? Se Clara nunca mais olhasse para ele com a mesma doçura? Assim, o tempo foi passando, arrastando-se entre cafés silenciosos e conversas sobre o clima.
Henrique afundava cada vez mais num amor que já não sabia controlar, mas também num pavor que o deixava acorrentado ao próprio silêncio. Será que o amor dela seria forte o bastante para perdoar minha mentira? Essa era a pergunta que ecoava em sua mente todas as noites, sem nunca encontrar resposta. Henrique acordou numa manhã clara, com o sol filtrando-se pelas cortinas de linho do seu quarto luxuoso. O teto alto, o lustre antigo e a cama imensa pareciam zombar dele. Lembranças gritantes do homem que era de verdade, tão distante do disfarce humilde que usava no pequeno restaurante. Sentou-se na beira da cama, esfregou o rosto com força e respirou fundo. Estava decidido. Não suportava mais viver dividido entre dois mundos. Não queria mais ver Clara sorrindo para uma mentira. Se ela fosse se afastar, que fosse por quem ele realmente era. Tomou banho demoradamente, como quem se preparava para algo solene. Escolheu roupas elegantes, mas discretas. Uma camisa branca de linho, um blazer azul marinho, sapatos italianos impecáveis. No espelho, enxergou o verdadeiro Henrique, o empresário, o dono de hotéis, o homem que carregava uma fortuna maior do que jamais saberia gastar. Mas também viu o outro Henrique, o homem frágil que só queria ser amado de verdade. Pegou o carro, um sedã luxuoso que não usava havia semanas, estacionado na garagem de mármore. Ao ligar o motor, sentiu o estômago apertar. A viagem até o restaurante pareceu mais longa do que nunca. Cada semáforo era uma chance para ele desistir, dar meia volta, adiar tudo mais uma vez. Mas não podia. Não depois de tudo que Clara havia lhe mostrado sobre compaixão, sobre empatia, sobre o que realmente importava. Chegando lá, estacionou do outro lado da rua. Ficou alguns minutos dentro do carro, respirando fundo, observando o pequeno restaurante com suas janelas embaçadas, as flores simples nos parapeitos e a plaquinha que rangia com o vento. Ali dentro estava Clara, sem saber nada do turbilhão que se aproximava. Por fim saiu do carro, atravessou a rua sentindo o coração bater descompassado. Empurrou a porta de vidro e o sino anunciou sua chegada como sempre. Mas dessa vez, o som pareceu alto demais, quase solene. Clara estava perto do balcão, limpando potes de vidro que guardavam biscoitos caseiros. Quando ergueu os olhos e o viu, franziu o senho, confusa. Demorou alguns segundos para reconhecê-lo. Aquele não era o Henrique que ela conhecia. O homem simples, de casaco surrado e barba por fazer. Era alguém quase de outro mundo. "Oi", disse ela, a voz saindo hesitante. "Henrique?" Ele sorriu sem jeito e fez um aceno pequeno. "Oi, Clara. A gente pode conversar? Lá fora? Só um minutinho." Clara olhou em volta, meio sem saber o que fazer, e largou o pano no balcão. "Claro, só vou avisar a Dona Lourdes." Quando saiu para o lado de fora, Clara ficou diante dele, as mãos entrelaçadas, o olhar cheio de perguntas. Henrique respirou fundo, sentindo o peito queimar. "Eu preciso te contar uma coisa", disse, a voz quase falhando. "E preciso que você me escute até o fim. Depois disso, você decide o que quer fazer." Clara franziu o senho de novo, assustada, mas assentiu. Ali, na calçada fria, com o vento balançando suavemente o avental dela, Henrique sentiu que estava prestes a saltar de um abismo. Mas não havia mais volta. Era hora de ser inteiro, por ela e por ele mesmo. Henrique respirou fundo, tentando acalmar o coração que pulsava tão forte que quase podia ser ouvido do lado de fora. Clara o olhava fixamente, com o avental ainda meio torto, o cabelo preso de qualquer jeito, e aquele olhar que sempre carregava um brilho especial. Mas agora estava tenso, inseguro. Ele começou devagar, com a voz baixa, quase pedindo desculpas. "Clara, antes de tudo, eu quero que você saiba que cada palavra, cada sorriso, cada momento que passei aqui com você foi real. Nada disso foi mentira. Nada do que eu senti foi fingimento." Clara franziu o senho, ainda mais confusa. Mordeu o lábio inferior, como quem tenta conter perguntas que dançam na ponta da língua. Henrique respirou fundo outra vez. "Eu não sou quem você pensa que eu sou. Não sou um homem passando dificuldades. Não sou desempregado.
Não sou alguém sem dinheiro. Na verdade, ele fechou os olhos por um instante, como se precisasse reunir coragem. Eu sou dono de uma rede de hotéis. Herdei do meu pai. Administro negócios em várias cidades. Tenho muito mais do que eu saberia gastar em 1000 vidas. Clara arregalou os olhos. Abriu a boca para dizer algo, mas nada saiu. Ficou apenas olhando para ele, os dedos se enroscando nervosos no avental. Henrique continuou, sentindo as palavras pesarem na garganta. Eu vim para esse bairro, para esse restaurante, para fugir de tudo. Me cansei de gente que só se aproximava por interesse. Eu precisava ver o mundo de outro jeito, entender se ainda existiam pessoas boas de verdade. E aí, encontrei você. A voz dele falhou. Henrique pigarreou, desviando o olhar para o chão. No começo foi um teste, eu confesso. Eu queria ver como você me trataria achando que eu não tinha nada. Mas isso saiu do meu controle. Eu me apaixonei por você, Clara. Me apaixonei pelo seu coração, pela sua bondade, pelo jeito como você ajuda as pessoas, sem esperar nada em troca. E agora, estou morrendo de medo de te perder por causa da mentira que criei. Silêncio. O tipo de silêncio que machuca, que pesa nos ombros, que faz o mundo inteiro parar de respirar. Clara levou a mão ao peito, como se quisesse acalmar o próprio coração. Os olhos dela brilhavam, mas Henrique não sabia se era por raiva, tristeza ou apenas surpresa. Então, Clara finalmente encontrou a voz. Então todo esse tempo, você estava me testando? Henrique sentiu o rosto queimar, abaixou a cabeça. Eu sei que foi errado. Sei que você tem todo o direito de me odiar. Mas eu precisava saber se alguém poderia gostar de mim pelo que sou, e não pelo que tenho. E você me mostrou isso, Clara. Só que agora estou aqui, implorando para que você me perdoe. Porque eu não quero perder você. Ele ergueu o olhar, e os olhos dele estavam marejados, vulneráveis como de um menino. Clara ficou ali parada, respirando fundo, processando cada palavra. O peito subia e descia num ritmo apressado, como quem tentava entender se aquilo tudo era real. Henrique, por sua vez, sentia-se no limite de um precipício. Sabia que, dali em diante, tudo poderia mudar, para sempre. Clara ficou ali, parada na calçada, como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. O vento gelado fez o avental dela balançar. Algumas mechas de cabelo escaparam do coque e caíram sobre o rosto, mas ela não se moveu para ajeitá-las. Seu olhar estava preso em Henrique, mas parecia mirar muito além dele, talvez tentando reorganizar o próprio mundo. Então, ela falou baixo, quase num sussurro. Tudo isso foi um jogo para você? Henrique sacudiu a cabeça imediatamente, o desespero estampado no rosto. Não, Clara, não foi um jogo. Pelo menos não depois que eu conheci você de verdade. No início, eu admito, era uma forma de me proteger. Mas depois, você virou tudo o que eu não sabia que precisava. Ela desviou o olhar, apertando as mãos contra o peito, como se tentasse conter o coração que batia descompassado. Respirou fundo, engolindo em seco. Sabe o que é mais difícil nisso tudo, Henrique? Disse, enfim, olhando nos olhos dele. É que eu me senti especial. Achei que tinha encontrado alguém que me via, que me ouvia, sem que eu precisasse fingir nada. E agora, eu não sei mais o que era verdade. Henrique se aproximou um passo, hesitante. Clara, tudo o que eu senti foi real. Cada palavra, cada momento. Eu só escondi quem eu era porque morria de medo. Sempre tive medo de que as pessoas se aproximassem de mim pelo dinheiro. E você? Você foi a única que me fez acreditar que podia ser amado por quem sou. Os olhos de Clara brilharam mais, agora molhados demais para segurar as lágrimas. Uma escorregou e ela rapidamente passou o dorso da mão, irritada consigo mesma por se mostrar tão vulnerável. Eu entendo o seu medo, Henrique. De verdade. Mas você também tem que entender o meu lado. Eu cresci rodeada de gente que mentia para sobreviver. Promessas vazias, palavras que não duravam nem até o dia seguinte. Eu sempre valorizei a verdade,
mesmo que fosse dura. Porque a mentira machuca muito mais quando a gente descobre depois. Henrique sentiu o peito se comprimir. Deu mais um passo, agora tão perto que podia sentir o cheiro doce dela, aquela mistura de sabonete simples e algo floral. Eu sei que não mereço, mas me dá uma chance de provar quem eu sou de verdade. Não como empresário, não como dono de hotéis, mas como homem. O homem que te ama, Clara. Ela fechou os olhos, respirou fundo e ficou em silêncio por alguns instantes. Parecia lutar com os próprios pensamentos, com a dor da mentira e a beleza do sentimento que florescera apesar de tudo. Quando abriu os olhos de novo, havia um cansaço terno ali. Um pedido mudo para que ele entendesse o quanto aquilo era difícil. Eu preciso de um tempo, Henrique, para processar tudo isso, disse com a voz embargada. Não sei o que fazer agora. Não sei nem o que sentir, mas obrigada por pelo menos ter sido honesto no final. Henrique quis segurá-la, quis abraçá-la, mas se conteve. Apenas assentiu, o rosto marcado pela tristeza e pelo medo de perdê-la para sempre. Eu vou esperar, Clara, o tempo que você precisar. Eu espero. E assim ficaram, um diante do outro, tão próximos e ao mesmo tempo separados por um abismo de segredos recém-revelados. O vento soprou mais forte, levando embora algumas folhas secas pela calçada, como se simbolizasse o que cada um precisava deixar partir para, quem sabe, renascer depois. Clara caminhava pelas ruas estreitas do bairro com passos lentos, arrastando a sola dos sapatos gastos no asfalto como se o corpo estivesse pesado demais para seguir. O vento frio batia no rosto, fazendo seus olhos lacrimejarem ainda mais, mas ela não se incomodou em limpar. Talvez até fosse bom. Assim ninguém perceberia que boa parte daquela água salgada não vinha do vento. Chegou em casa exausta. Jogou o avental numa cadeira, sentou-se na beira da cama e ficou olhando para o chão. As mãos apertando o colchão dos dois lados, tentando ancorar-se em alguma realidade que não fosse tão confusa. Como ele pôde me esconder algo tão grande? Como pôde me testar? Me fazer acreditar que éramos só dois simples, quando ele carregava um mundo inteiro nas costas. Mas ao mesmo tempo, a lembrança do olhar de Henrique não a deixava em paz. O jeito como ele a observava todas as manhãs, com uma ternura quase infantil. A forma como sorria quando ela falava do jardim minúsculo que tinha em casa. O cuidado silencioso com que escutava seus pequenos problemas. Tudo aquilo não podia ter sido mentira. Naquela noite, Clara não jantou. Ficou sentada na cama, abraçando as pernas, balançando-se levemente para frente e para trás, num movimento que fazia desde criança quando precisava acalmar o coração. O quarto simples, com as paredes descascando em alguns pontos e o cheiro de sabão barato, parecia apertá-la, como se fosse pequeno demais para comportar tanta confusão. Ele me ama de verdade, ou ama a ideia de me ter como exemplo da pessoa boa que não se importa com dinheiro? Mas então lembrou-se do jeito desesperado com que ele implorara uma chance, do brilho úmido nos olhos dele, da voz falhando. Aquilo não tinha como ser encenação. Henrique podia ter comprado o afeto de qualquer mulher. Bastava abrir a carteira. Mas ele escolheu ser alguém comum, quase invisível, só para encontrar um amor puro. Isso, de algum modo, também era triste e profundamente humano. Clara respirou fundo, fechando os olhos. Sabia que precisava perdoar para poder seguir. Não era sobre ele apenas, era sobre ela também. Sobre não deixar que o medo tomasse conta de tudo que havia de bom dentro dela. No silêncio do quarto, uma decisão começou a brotar. Não era um perdão imediato, nem uma entrega cega. Mas era o primeiro passo, um ensaio de coragem para talvez reconstruir o que fora ferido. Ele mentiu sim, mas quem nunca errou por medo de se machucar? Talvez eu precise dar a nós dois uma chance. E assim, na madrugada fria, Clara deitou-se finalmente, abraçando o travesseiro, o peito ainda apertado, mas com uma pequena chama acesa, a esperança de que o amor pudesse, apesar de tudo, vencer. No dia seguinte, Clara acordou com o coração pesado, mas algo dentro dela pulsava diferente, um tipo de inquietação que não a deixava permanecer parada.
Passou a manhã arrumando a casa como se fosse um refúgio contra a própria ansiedade. Lavou a pequena varanda, reorganizou as xícaras no armário, trocou a água das flores num copo rachado. Mas o pensamento em Henrique não saía da cabeça. Depois do almoço, tomou um banho demorado, prendeu o cabelo num rabo simples e olhou-se no espelho. O reflexo mostrava quem sempre foi: uma mulher humilde, trabalhadora, com rugas prematuras que o tempo e as preocupações trouxeram cedo demais. Mas também mostrava alguém que carregava força. A força de quem sobrevivera a muitas decepções e ainda assim mantinha o coração disposto a amar. Saiu de casa, andando em direção a um bairro que raramente visitava. Henrique havia mencionado, num dos dias em que conversaram sem pressa, o endereço do escritório central do grupo hoteleiro. Clara foi até lá sem ter um plano, apenas seguindo o que seu coração insistia em mandar. Chegando ao prédio imenso de vidro e aço, sentiu-se miúda. A portaria reluzia. Os funcionários de terno andavam apressados, falando ao celular, ignorando o mundo ao redor. Clara respirou fundo, segurou a pequena bolsa contra o peito e entrou. "Boa tarde. Posso ajudar?" perguntou a recepcionista, sorridente, mas num sorriso treinado, distante. "Eu queria falar com o Henrique." "O Dr. Henrique", disse Clara, sentindo a voz falhar. A mulher digitou algo no computador, analisou a tela. "A senhora tem horário agendado?" Clara balançou a cabeça. "Não." "Mas é importante, muito importante." A recepcionista fez um ar de quem estava habituada a lidar com insistências. Mas antes que pudesse responder, um assistente passou apressado. Reconheceu Clara. Ele a vira algumas vezes quando acompanhara Henrique discretamente e foi direto ao elevador. Pouco depois, Henrique apareceu no saguão. Vestia o mesmo tipo de terno elegante, mas o rosto carregava preocupação sincera. Ao ver Clara ali, parada, um pouco encolhida no meio daquele luxo, seus olhos brilharam. "Clara, o que você está fazendo aqui?" Ela respirou fundo, engolindo o medo. Então soltou num jorro: "Eu vim porque não consigo mais ficar longe sabendo que você está sofrendo tanto quanto eu." "Henrique, eu precisei pensar, precisei me lembrar de cada momento, de cada palavra sua, e percebi que, apesar da mentira, você foi o homem mais verdadeiro que já conheci. Porque mesmo quando fingia não ter nada, você era cheio de cuidado, de atenção, de amor." Henrique ficou sem palavras. Os olhos dele marejaram imediatamente. Ele deu um passo à frente, como quem teme que ela desapareça. Você está me dizendo que me perdoa?" Clara sorriu, um sorriso tímido e dolorido, mas cheio de ternura. "Tô dizendo que quero tentar, que não vou jogar fora o que a gente construiu, mesmo que tenha começado torto, porque o seu coração é o que sempre importou para mim, e esse eu conheci de perto, sem disfarces." Henrique não se conteve. Envolveu Clara num abraço forte, apertado, como se temesse que o mundo pudesse arrancá-la dali. Ela correspondeu, aninhando o rosto no peito dele, sentindo as batidas aceleradas que se misturavam às suas. Ali, no saguão reluzente do prédio que simbolizava poder e riqueza, dois corações humildes encontraram-se de novo, e dessa vez, sem mentiras entre eles. Algumas semanas se passaram desde aquele reencontro no saguão gelado do prédio corporativo. Desde então, Henrique e Clara vinham redescobrindo um ao outro, agora sem disfarces. Foi um processo lento, cheio de conversas demoradas, de olhares que buscavam garantias silenciosas, de mãos que se encontravam com cuidado, quase como se pedissem licença para se entrelaçar. Henrique passou a frequentar o pequeno restaurante não mais como o homem disfarçado, mas como ele mesmo, com o terno dobrado de qualquer jeito no banco do carro, pronto para vestir quando precisasse voltar às reuniões. E Clara, por sua vez, já não o olhava com aquela pontinha de medo. Vez ou outra, ainda vinham memórias doloridas do que ele fizera, mas eram logo acalmadas pelos gestos dele, pelo modo como Henrique a observava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Num domingo de manhã, Henrique apareceu de surpresa no bairro onde Clara morava. Bateu no pequeno portão branco descascado,
carregando nas mãos um vaso de margaridas brancas, as mesmas que sempre enfeitavam as mesas do restaurante. "Para você", disse, meio sem jeito, enquanto o rosto se iluminava num sorriso. "Para enfeitar o seu jardim." Clara segurou o vaso, tocada. As mãos tremiam um pouquinho, mas o sorriso veio fácil, sincero. "Vem, vou te mostrar como ele tá bonito", disse, puxando-o pelo braço. Levaram o vaso até os fundos da casa, onde um pedacinho de terra lutava para se manter florido. Pequenas mudas de rosas, girassóis tímidos e algumas ervas formavam o pequeno reino de Clara. Henrique agachou-se, ajudando a cavar o lugar certo para as margaridas. As mãos dele, tão acostumadas a canetas de contrato e a taças finas, ficaram sujas de terra ao lado das mãos calejadas de Clara. Quando terminaram, ficaram lado a lado, olhando para o canteiro como se fosse algo grandioso. "Sabe o que eu mais quero, Clara?", disse Henrique, rompendo o silêncio. "Quero plantar muito mais que flores aqui. Quero plantar a nossa vida, devagar, do jeito que você gosta, mas verdadeira. E se um dia eu tiver a honra de te chamar de esposa, quero que saiba que vou passar cada dia do resto da minha vida provando que sou digno do seu amor." Clara sentiu os olhos marejarem. Pegou a mão dele e apertou com força. "Não precisa prometer o mundo, Henrique. Só me promete que vai ser honesto, que vai continuar sendo esse homem que eu conheci lá no restaurante, que se emocionava só de me ver ajudando um garotinho faminto." Ele assentiu, com lágrimas nos olhos, e encostou a testa na dela. "Eu prometo, Clara, de coração limpo." Ali, entre flores simples e o cheiro de terra molhada, dois mundos tão distantes encontraram paz um no outro. Não precisaram de castelos nem de promessas extravagantes, porque o amor, quando é de verdade, se alimenta das coisas mais pequenas: um sorriso, uma mão suja de terra, um abraço apertado no quintal. E foi assim que Henrique e Clara começaram a escrever juntos um novo capítulo, onde não havia espaço para máscaras, só para aquilo que mais importa: a verdade dos sentimentos. E assim termina essa história. Uma história que nos lembra que o amor verdadeiro não mora nas aparências, nem no peso da conta bancária. Ele nasce, cresce e floresce nas pequenas atitudes, no cuidado silencioso, na paciência com as falhas, na coragem de perdoar. Quantas vezes deixamos o medo ou o orgulho falar mais alto, impedindo a gente de viver algo bonito? Quantas pessoas incríveis passam pela nossa vida sem que a gente se permita conhecê-las de verdade, só porque carregam verdades diferentes das nossas? Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém especial e conta aqui nos comentários. Você daria uma segunda chance para alguém que te enganou por medo de ser rejeitado? Vou adorar ler o que você pensa. E não se esquece, por mais difícil que pareça, sempre vale a pena apostar no amor, desde que ele seja sincero e de coração limpo.